Bem-vindo ao Pré-Calor e a mais uma aula de língua portuguesa. O tema de hoje é muito, mas muito importante para você que vai fazer vestibular. É o predicativo do sujeito. Sabe qual é a confusão que você e todos os alunos fazem a respeito de predicativo? É a confusão com adjunto adverbial de modo. Para você tirar todas as dúvidas, para ficar de bem com esse tópico, para gabaritar no dia da prova, acesse o nosso aplicativo. Ali você tem o material didático completo, tem exercícios e tem todas as respostas. Eu lembro bem que você disse que predicativo é coisa fácil. Não, você disse sim, não vai negar agora. Mas tem uma maneira de tirar isso a limpo. Você tem coragem de enfrentar agora comigo uma questão da VUNESP que já apareceu na prova da UEA? Olha a proposta da banca. O predicativo do sujeito atribui uma característica ao sujeito de uma oração. A alternativa que traz destacado um predicativo do sujeito é... Agora, acompanhe. Escute bem para ver se você identifica a música. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. Percebeu? É Garota de Ipanema, do Vinícius de Moraes e do Tom Jobim. Mas o que eles querem de verdade não é a frase toda, nem a música inteira. Eles querem só o pedacinho do Sol de Ipanema. E agora, para você, é ou não é um predicativo? Meu amigo, ouça bem. Predicativo do sujeito precisa de dois elementos. Primeiro, do sujeito. Como é que você chama de predicativo do sujeito se não tem o sujeito da frase? Segundo elemento é o verbo. E normalmente o verbo de ligação. Portanto, se você olhou para a letra A, balançou ao sabor da música e pensou que é verdadeira, você está diante de uma letra absurda, porque nem temos o sujeito e nem temos verbo, percebeu? E agora vamos olhar a letra B de bola, num doce balanço a caminho do mar. Bem, você aproveita logo aquela dica que eu dei na letra A, hein? O que eu disse na letra A? Que você precisa de sujeito e naturalmente precisa de verbo. E olhe que num doce balanço a caminho do mar você não tem nenhum dos dois. Portanto, mais uma letra absurda e olhe que você garantiu para mim que dominava o predicativo. Você tem mais uma chance, é a letra C. O seu balançado é mais que um poema. Vamos agora ver se você melhorou e percebe dois elementos. O sujeito está ali olhando para você, o seu balançado. E aí vem o verbo, eu sou, tu és, ele é, o verbo ser no presente do indicativo. Então, conclusão, nós temos o sujeito, temos o verbo ser, que é tradicional o verbo de ligação, então o pedaço inteiro destacado, mais que um poema, uma frase inteira, acredite, é o predicativo. Então, nessa sequência de letra A, B e C, a letra C é a resposta. Mas você tem que melhorar, porque no dia da prova você não pode ter dúvida. Olhemos então a letra D de dado. O mundo inteiro se enche de graça. Nós temos o sujeito, que é o mundo inteiro, naturalmente, né, o mundo inteirinho, né, assim que o Vinícius escreveu. Aí temos o verbo, né, o verbo encher, mas o de graça, com preposição, não pode ser chamado de predicativo. Percebeu? Porque o verbo encher, ao pé da letra, não é de ligação. E por último, a letra E. E fica mais lindo por causa do amor. Se nós olharmos a letra E, ela está bem naquela linha da letra A e da letra B. Você tem pedaços de frases, não tem sujeito, não tem verbo, não poderia pensar em predicativo do sujeito. Percebeu agora de verdade o que é predicativo e como essa matéria, esse tópico aparece na prova? E você já percebeu que o predicativo do sujeito tem umas armadilhas e é melhor cair nessas armadilhas agora, aqui comigo, para você ficar forte e acertar no dia da prova. Olha o segredo é que o predicativo do sujeito ele é obrigatório com os famosos verbos de ligação. Você tem que ter esses verbos na cabeça ou num pedaço de papel no dia da prova, não tem jeito. E quais são eles? É o verbo ser, o estar, o parecer, o permanecer, o continuar e o ficar. É uma lista pequena que você dá conta de dominá-la agora aqui comigo. Diga em voz alta, bora lá? Como é que é mesmo? Ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar. Mas há um segredo a respeito de todos esses verbos. Eles não são de ligação assim, né, sem mais nem menos. Para que todos eles sejam classificados de verbo de ligação, tem que logo depois aparecer um predicativo. Então é uma dupla.
verbo ser mais predicativo, estar mais predicativo, parecer e predicativo, permanecer mais predicativo, continuar mais predicativo e o ficar acompanhado de predicativo. Aí sim, se cada um deles estiver na frase com o respectivo predicativo, aí teremos o famoso verbo de ligação. Percebeu? Aposto que agora você melhorou sua compreensão de predicativo. Melhorou ou não melhorou? Sabe o que você precisa de verdade? Treinar, treinar e treinar. Lembre, linguagem você fixa porque repete. Portanto, vou apresentar a você exemplos de predicativo do sujeito. Quer ouvir mais um trechinho da música do Vinícius de Moraes? Escute. Passa o mundo inteirinho, se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Olha a frase que eu separei para você. E vamos olhar aquela trilogia que você já aprendeu a enxergar. O mundo, que é sujeito, o verbo ficar, que é um tradicional verbo de ligação, e lindo, que você já deduz, é o predicativo. Vamos passo a passo. Verbo ficar, tradicional verbo de ligação. A classe gramatical de lindo, naturalmente, é um adjetivo. E a função sintática de lindo é o predicativo do sujeito. Esse conjunto prontinho, que você está olhando para ele, é que tem o famoso predicado nominal. Escute bem, para que o predicado seja nominal, você tem que ter o verbo de ligação devidamente acompanhado do predicativo do sujeito. Percebeu? Mais um trechinho da música do Vinícius de Moraes. Escute comigo. Ah, porque tudo é tão triste. Olha a frase que eu separei, porque tudo é tão triste. Note que nós temos aqueles elementos essenciais. O tudo, que é o sujeito, veja, é um pronome fazendo o papel de sujeito. Nós temos o é, eu sou, tu és, ele é, presente do indicativo do verbo ser. E o tão? Como é que você olhou para o tão? Atrapalha ou não atrapalha nessa coisa de perceber quem é o predicativo? Note que o tão está ao lado de triste, portanto, intensificando, aumentando a quantidade de tristeza. É o famoso advérbio de intensidade. E a própria palavra triste é um adjetivo qualificando tudo, portanto, o famoso predicativo. Em resumo, o verbo ser é de ligação, a classe de triste é um adjetivo e a função sintática de triste é o predicativo do sujeito. Tenha o todo, tenha a frase completa. Você está diante do famoso predicado nominal. É isso. Se tem verbo de ligação e tem predicativo do sujeito, automaticamente você tem o predicado nominal. Percebeu como é fácil? Vamos a mais um exemplo de predicativo do sujeito. Preste bem atenção a mais um trechinho da música do Vinícius de Moraes. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. E aí, percebeu? Agora olha o que eu separei para você, uma oração. O seu balançado é um poema. Sabe qual é o teste? É se você já percebe aqueles 3 elementos fundamentais. Quais são eles? O sujeito, que é a expressão o seu balançado, o próprio verbo eu sou, tu és, ele é, que é o verbo ser, que você já está habituado a deduzir que é verbo de ligação, e uma novidade, o que acompanha o verbo não é um adjetivo, é um substantivo. Então, quando eu digo seu balançado é um poema, a expressão um poema é o predicativo. Olha o que ocorre, muita gente aprendeu em alguma época que o predicativo tem que ser um adjetivo. É normal, é até, digamos assim, quase sempre correto, mas um substantivo também pode fazer esse papel. É o que acontece com o substantivo poema, está assim no papel de predicativo. Que vem acompanhe todos os detalhes. O sujeito é o seu balançado, sujeito simples, o verbo ser é de ligação, e o substantivo poema está fazendo o papel de predicativo do sujeito. É esse predicado formado pelo verbo ser mais o predicativo que recebe a classificação de predicado nominal.
Agora eu vou mostrar a você uma armadilha muito comum em provas de vestibulares. Sabe o que muita gente pensa? Eu acho que você pensa assim também, que o predicativo do sujeito ele é propriedade do verbo de ligação. Bora, diga se não é. Eu acho que você pensa assim, mas olha um detalhe curioso. Todos os verbos, não há exceção, todos os verbos podem sim vir acompanhados de predicativo do sujeito, formando o que nós chamamos de predicado verbo nominal. Perceba isso. Quer ver um primeiro exemplo muito curioso? Você pode ter um verbo transitivo direto, naturalmente logo depois o objeto direto, e por último o PS, o predicativo. Essa ordem é a ordem ideal, é a famosa ordem direta da frase, mas nada impede, porque quem manda na frase não sou eu, não é você, quem manda na frase é o autor, nada impede que a frase comece com o próprio predicativo. Olha que isso envolve, inclusive, pontuação. Então, leiamos uma frase para você perceber esses detalhes. Eles presenciaram o casamento da filha, vírgula, preocupados. Olha como você está diante do verbo presenciar, que pelo contexto você dá conta de perceber. Eles presenciaram algo. Esse algo é o casamento da filha. Portanto, você está diante de um verbo transitivo direto. Então, qual é a lógica da nossa língua? Se o verbo é transitivo direto, aquilo que preenche o sentido verbal é o objeto direto. O casamento da filha, então, é o que nós chamamos de complemento verbal, complemento direto ou objeto direto. E aí vem uma dúvida, por isso que eu disse a você, lembra no início da aula, que há uma tendência muito grande para que os alunos confundam o predicativo do sujeito com a adjunta adverbial de modo. É a palavra preocupados. Olhemos melhor para ela. Olha, é um adjetivo, mas você pode muito bem pensar que é advérbio de modo, mas vai uma dica. Esse preocupados no plural, naturalmente para combinar com o sujeito, não pode ser interpretado como adjunto adverbial de modo. É o predicativo do sujeito. Olha o conjunto. Você tem um sujeito, tem um verbo transitivo direto, tem o objeto direto e ainda tem o predicativo do sujeito. Esse conjunto maior, com a presença do predicativo, é o famoso predicado verbo nominal. E aí, já melhorou a percepção de predicativo? Ou continua batendo naquela mesma tecla, achando que o predicativo é propriedade do verbo de ligação? Eu agora vou apresentar um conjunto novo para você. Que tal VTI, verbo transitivo indireto, logo depois o OI, o objeto indireto, e por último o predicativo? Isso existe ou é invenção? Existe sim, de novo, a língua não tem limites. É errado pensar que o predicativo só aconteça com os verbos de ligação. Quer prova disso? Olhe para a frase. Eles assistiram ao casamento da filha felizes. Olhe como nós trocamos de verbo, é o verbo assistir, e olhe bem o detalhe, verbo que exige uma preposição. Conclusão, você está olhando para um verbo transitivo indireto. A expressão ao casamento da filha, que acompanha o verbo que preenche o sentido verbal, só pode ser o objeto indireto. A palavra felizes, você sabe, ela é um adjetivo e só está no plural felizes para combinar com o pronome eles, que faz o papel de sujeito. Então, meu amigo, minha amiga, você não tem condição de chamar de adjunta adverbial. Tem que chamar de predicativo do sujeito. Olhe para esse conjunto. VTI mais OI mais PS. Você está diante do predicado verbo nominal. Percebeu? E agora aparece o cúmulo, mas não é. Olha o que você vai ter. Você vai ter um conjunto de VTDI, o verbo transitivo direto e indireto. Logo depois o OD, tradicional objeto direto, mais o OI, o objeto indireto, e por último o PS, o predicativo do sujeito. Para você deve ser novidade. Por quê? Porque você pensava que o predicativo era apenas verbo de ligação. E agora você está descobrindo que ele acontece com todos os verbos da nossa língua. Vamos a um exemplo prático? Acompanhe. Os pais enviaram o dinheiro à filha desconfiados. Por que o desconfiados está assim, no plural? Naturalmente, para combinar com os pais. Essa lógica, essa sintonia entre o sujeito e o adjetivo, entre os pais e desconfiados, já é uma boa lógica para você não pensar que se trata de um adjunto adverbial de modo. É sim o predicativo. Olha o conjunto. O verbo enviar, VTDI,
transitivo direto e indireto. O dinheiro, o complemento direto ou tradicional objeto direto. A filha, está anotando a crase, a preposição, é o objeto indireto. E o adjetivo desconfiados, o predicativo do sujeito. Frases assim, com verbos como você está notando, que não são verbo de ligação, mas tem o PS, o predicativo do sujeito, são frases com o tradicional predicado verbo nominal. Percebeu? E por último, vamos ver o verbo intransitivo acompanhado de predicativo do sujeito. É talvez a armadilha maior, aquela que derruba muita gente na hora de uma prova de vestibular. Olhe para a frase. Todos chegaram atrasados. Imagine olhar para essa frase e pensar que o atrasados é o adjunto adverbial de modo. Você já não cai nessa armadilha. Ou será que cai? Acompanhe. O todos é o sujeito, você dá conta de perceber. E o verbo chegar, olhe um detalhe muito curioso, não é de ligação. Jamais será de ligação, porque ele é um verbo significativo. Temos nele a ideia de chegar, a ação de chegar. Portanto, ele é verbo intransitivo. E a palavra atrasados, que você dá conta de perceber que é adjetivo, combinando com todos, todos atrasados, é o predicativo do sujeito. E aí você está diante de um predicado especial. Por que especial? Que tem verbo intransitivo e tem predicativo do sujeito. É o tradicional predicado verbo nominal. E aí, confesse, mudou ou não mudou a sua visão de predicativo do sujeito? Vamos lá? Olha, eu lembro bem que no início você disse, não vai negar, que predicativo do sujeito só podia ocorrer com verbo de ligação. E agora o que você descobriu? Que pode ocorrer com todos os verbos da nossa língua. Acredite, é uma informação preciosa, você está de parabéns se já pensa desse modo. Mas agora eu quero apresentar a você palavras, e uma delas é a palavra alto. Imagine, se não tivéssemos frase, apenas a palavra alto, mas o alto com L, você chamaria de quê? Você chamaria de adjetivo ou chamaria de advérbio? Olha, o normal é chamar de adjetivo. Nasceu para ser adjetivo. Quer ver? Veja uma frase. Se eu disser que as moças parecem altas, olha, como você tem moças, você não vai tropeçar na classe gramatical de moças, é um substantivo e naturalmente é o núcleo do sujeito. Você tem o verbo, que é o verbo parecer, que você já conhece, sabe que é verbo de ligação, e você tem a palavra altas, adjetivo fazendo o papel de predicativo do sujeito. Bem, então você está diante da normalidade. Normal para a palavra alto é realmente ser o que você está presenciando, ser adjetivo e fazer o papel sintático de predicativo do sujeito. É o predicado nominal. Percebeu? E vamos voltar à palavra alto. Lembre que na frase anterior nós tivemos o alto no seu aspecto normal, adjetivo. E agora vamos olhar para o alto numa nova frase. As moças falam alto. Isso é curioso. Por quê? Porque você não tem coragem de alterar a palavra alto. Concorde comigo. Moças no plural feminino falam também no plural, mas a palavra alto imune a esse plural, não concordando com moças e nem acompanhando o verbo. Agora você está preparado para dizer que moças é o núcleo do sujeito, que o verbo falar agora é apenas um verbo intransitivo e que a palavra alto é um adjunto adverbial de modo. Pronto, é isso que você tem de perceber. Dependendo do contexto, as palavras podem mudar de classe gramatical e automaticamente mudar de função sintática. Então, alto no papel de adjetivo pode muito bem ser um predicativo do sujeito, como você viu. Mas alto, invariável no papel de advérbio, naturalmente adjunto adverbial de modo e o famoso predicado verbal. Percebeu? Vamos brincar novamente com as palavras. Agora é a palavra sério. Agora, você está sério? Prestando atenção a tudo isso? A pergunta é, a palavra sério foi inventada para ser adjetivo ou para ser advérbio? Olha, o importante é você descobrir que quem manda nisso é o contexto, é a frase que você vai ler no dia de uma prova. Então vamos ler? Os semblantes ficaram sérios. Olha como semblantes é substantivo, está no plural, substantivo masculino, é o núcleo do sujeito. O verbo ficar, tradicional verbo de ligação.
E a palavra sérios, no plural, no masculino, é para haver concordância com os substantivos semblantes. Conclusão, você está olhando para um adjetivo, fazendo o papel de predicativo do sujeito. E, mais uma vez, o predicado nominal. Vamos completar a brincadeira com a palavra sério. Vamos olhar para ela dentro de um novo contexto. Os funcionários estavam falando sério. Pare para pensar. Você acha que alguém adulto, diria que os funcionários estavam falando sérios? Não é que é um plural meio forçado, meio absurdo? E por que isso ocorreu? Ocorreu porque agora a palavra sério, que na frase anterior fazia papel de adjetivo, agora faz papel de advérbio. Olha o conjunto. Funcionários é substantivo, é o núcleo do sujeito. O verbo falar, naturalmente acompanhado de advérbio, só pode ser verbo intransitivo. E a palavra sério, fazendo agora o papel de advérbio, é um adjunto adverbial. E o conjunto, olhando para o verbo, olhando para o adjunto adverbial, predicado verbal. Preparado para tirar conclusões a respeito de tudo que você já ouviu sobre predicativo do sujeito? Então olha o detalhe curioso. Primeiro o normal, aquilo que você até já sabia antes da aula, que o predicativo do sujeito é representado por um adjetivo. Olha a frase. Depois do protesto, a praça ficou deserta. Facilmente você percebe que a função de deserta, que é um adjetivo, é de predicativo do sujeito. O verbo ficar é de ligação e o predicado é nominal. E agora aquilo que para você, acredito, tenha sido uma novidade. O substantivo fazendo o papel de predicativo. Sabe que muita gente adulta pensa assim? Pensa que somente o adjetivo pode fazer o papel de predicativo do sujeito. Vamos comprovar numa frase? Beber é um hábito perigoso. Você reconhece o verbo ser, que é de ligação, e você não tropeça na classe gramatical da palavra hábito. É um substantivo. Mas dentro do contexto, o papel é de predicativo do sujeito. Se você olhar para um e para perigoso, você tem dois adjuntos adnominais. E claro, né? Verbo de ligação, predicativo do sujeito, automaticamente predicado nominal. Uma dedução lógica. Você é bom de dedução? Consegue deduzir as coisas com rapidez? Olhe bem, adjetivo e substantivo podem ser predicativo do sujeito. Mas e o pronome? O que você diz? Será que o pronome também faz esse papel sintático? Acredite, faz sim, porque o pronome nada mais é do que uma palavra que representa um nome e principalmente palavra que representa o substantivo. Olhe para a frase. Nesse caso, vou fingir que eu não sou eu. Uma frase do dia a dia, muito comum, mas você percebe que o primeiro eu não sou eu, está fazendo o papel de sujeito da frase. Que o verbo ser é de ligação e que o segundo pronome eu, olhe bem para o pronome, ele está assim fazendo o papel de predicativo do sujeito. Como você tem sujeito, verbo de ligação e predicativo, mais uma vez o predicado nominal. E agora a novidade das novidades. Acredite, você ficou assustado quando descobriu que o substantivo pode ser predicativo do sujeito. Isso não é só você que fica assustado, não, muita gente fica. Mas agora o susto é maior. Sabe por quê? Porque o predicativo do sujeito pode ser uma oração inteira. É a famosa oração substantiva predicativa. Olhe bem, quando você lê a verdade é que a vida exige uma ação atrás da outra, você consegue perceber que são duas orações. E você poderia trocar a segunda oração, aquela que começa com o quê? Que a vida exige uma ação atrás da outra, por um pronome, e a frase ficaria bem menor. A verdade é essa. Portanto, acompanhe o raciocínio. A oração principal é a verdade é. O verbo ser, você conhece muito bem, é de ligação. A função do que, só a partícula que, é de conjunção subordinativa integrante. E a função da oração inteira de que a vida exige uma ação atrás da outra, que é igual à palavra essa, é a função de predicativo do sujeito. Agora, não é um predicativo qualquer. Veja bem, não é um adjetivo, não é um substantivo, não é um pronome. Trata-se de uma oração inteira e daí a classificação de oração subordinada, substantiva, predicativa.
E, claro, o predicado da oração principal, que tem verbo de ligação, naturalmente predicado nominal. Bem, a aula de hoje fica por aqui, mas você sabe que todo o nosso conteúdo está à sua disposição no aplicativo Pré-Calouro EA, nas versões Android e iOS. Até a nossa próxima aula.